Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2023, estaremos fazendo a leitura, onde a pastora Maria deu início do livro de 2 Samuel. Começou no capítulo 1 e estaremos fazendo a leitura do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 32, que está escrito assim: Davi é aclamado rei de Judá. E sucedeu, pois, depois disso, que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E disse Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, a Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes-Gileade são os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiro aos homens de Jabes-Gileade e disse-lhes: Benditos sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência ao nosso senhor a Saul e o sepultaste. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei esse bem, porquanto fizeste isso. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sedes homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto. Mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim rei sobre si. Abner faz Ibosete rei de Israel. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim. E o constituiu rei sobre Gileade e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos, mas a casa de Judá seguia a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. A vitória de Davi sobre Isbosete. Versículo 12. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, a Manaim, a Gibeão. De Manaim a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão. E pararam estes desta banda do tanque e os outros da outra banda do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os jovens e joguem diante de nós. E disse Joabe: Levante-se. Então se levantaram e passaram por conta 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filhos de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da sua cabeça ao outro, meteu-lhe a espada pelo lado, e caíram juntamente, de onde se chamou aquele lugar Reucate Hazurim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os filhos e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos do Zeruia, Joabe, Abissai e Azael.
E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. E Azael perseguiu a Abner, e não declinou de detrás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: És tu este Azael? E disse ele: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança mão de um dos jovens e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de trás de mim, porque hei de te ferir e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com o canto da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu paravam. Porém Joabe e Abissai seguiram após Abner. E pôs-se o sol, chegando eles no outeiro de Amá, que está diante de Gibeá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram detrás de Abner, e fizeram um batalhão e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não has de dizer ao povo que deixe de seguir a seus irmãos? E disse Joabe: Vive Deus, que se não tivesse falado, já desde pela manhã, o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão, caminharam por todo o Britom, e vieram a Manaim. Também Joabe se tornou de seguir a Abner, e ajuntou todo o povo. E dos servos de Davi faltaram 19 homens, além de Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim, e dentre os homens de Abner, 360 homens, que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael, e sepultaram na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e os seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Amém? Louvado seja Deus. Infelizmente, mais uma vez, para que se cumpra, a promessa e o propósito de Deus, mais uma vez a guerra, o conflito entre Davi e a casa de Saul, assim podemos dizer. Saul já tinha sido morto, sepultado. Jonatas, que era o mais velho também, ficou Isbosete, o filho mais novo, caçula, e sendo direcionado por Abner, na qual era um general de guerra, era um homem que Saul tinha sua confiança, que Saul gostava de tê-lo ao seu lado. Então Abner toma a frente e constitui ali o filho de Saul como rei. Então há um grande conflito agora, e a guerra continua. A guerra entre Davi e a casa de Saul, na qual seria inevitável, eles se encontraram. Agora Davi não está fugindo. Davi está na terra de Israel, pronto para que a promessa de Deus se cumpra sobre a vida dele. O interessante é que as pessoas vão até ele para o fazerem rei.
né, Davi é aclamado rei de Judá. Então os homens de Judá vai até ele para fazer dele rei de Judá. Em Hebrom, ele se estabelece em Hebrom, e nesse conflito, nessa guerra, infelizmente aqui nós já lemos no texto, mais de 300 morreram da parte de Saul, 360 homens da parte de Abner, né, vieram a falecer, e 20 homens da parte de Davi vieram a falecer. Então note a destreza, note, né, o preparo, note a competência dos homens de Davi, na qual, né, o exército de Davi perdeu apenas 20 homens e o exército de Saul, mesmo tendo muito mais guerreiros, perdeu-se 360 homens. O interessante é que Davi está sendo agora preparado para que a promessa do Senhor se torne realidade na vida dele. Ele está lutando para conquistar, ele está lutando para estruturar, mas o povo já reconhece ele como rei, o povo já reconhece ele como autoridade, o povo já o reconhece e já nomeia ele como o escolhido de Deus. Então ele, tomando a posse do reinado, tomando a posse do trono, né, ele começa então a se preparar para assumir o governo logo mais de uma maneira completa, né? Logo depois aí ele vai estar, né, sendo nomeado rei de todo Israel. A pastora Maria vai estar lendo o capítulo 3 e nós vamos ver, né, o que vai acontecer no enredo dessa história. Não se preocupe, Deus cumpre o que ele fala. Deus cumpre as suas promessas. E na vida de Davi está se cumprindo tudo conforme Deus ordenou. Deus falou que ele iria ser rei. E Deus já preparou todos os caminhos. Ele teve que aprender certas coisas. Ele teve que aprender a lidar com certas situações. Mas agora está começando, né, o cumprimento da promessa da vida de Davi. Então continua firme, mais uma vez, foque no propósito que Deus tem colocado nas tuas mãos, que no tempo certo Deus vai fazer acontecer na tua vida. Assim como aconteceu na vida de Davi, vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e livre você de todo mal. Mais uma vez, quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Um abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.